Instagram sempre com novidades, né? Agora eles fizeram esse fundo verde para não mostrar a bagunça da nossa casa, do nosso estúdio ou do nosso. Olha que louco. Só que ele fica aparecendo aqui um pouquinho, né? Mas novidades aqui para as lives, é porque tá tendo muita demanda de live, então fizeram isso. Eu tô testando para ver, ó, dependendo ele fica meio que assim. Olá, tudo bom? A gente vai fazer uma livezinha com uma das jovens do projeto que passaram pelo projeto Caia na Real. Fica aí para você ver também. Vamos ver se vai dar certo. Tô falando que tô testando. Gostou? Ó, mandei o convite para você participar amanhã do evento Cabeças Voadoras, viu? Oi, Bianca, tudo bom? A gente ia fazer pelo Caia na Real, mas eu não consegui entrar no canal do Instagram, e aí vamos fazer por aqui mesmo. E você, vai topar também? Eu quero te entrevistar, hein? Vamos ver se você vem. Então, o evento vai ser. Olha lá. Ô, Bianca, se a Lu Yasmin não conseguir entrar, você vai. Vou te entrevistar, vai já se preparando aí. Ô, Camila! Então, Camila, eu não consegui entrar lá no Instagram, acho que eu tô sem acesso. E aí eu fiquei com isso. Tá bom. Ó, deixa eu falar aqui então. Essa live vai ser uma live curtinha, onde eu vou entrevistar uma das jovens que passaram pelo Caia na Real, que é um projeto, né, de preparar os jovens para o mundo do trabalho. Então, a Lu Yasmin acabou de entrar. Lua, é, vai pro. Lá, já tá entrando. Gente, vai dar tudo certo. Tem que subir para lá, não sei o que a gente vai fazer. Tô testando um novo aplicativo do Instagram que faz a tela. Tudo Lua! bem, Kemi? Oh, meu Deus, tudo bem com você? Tô bem. Eu achei que você não caia na real e no TM mesmo. Não, ia ser no Caia na Real, mas eu me dei conta que eu tô sem o acesso daquela conta do Caia na Real. Ah, Depois a gente entendi. compartilha. Então, Tá bom. foi uma falha de comunicação e eu também não queria perder a oportunidade. Bom, o bate-papo de hoje é com jovens, a gente já começou desde a semana passada, com jovens que passaram pelo programa do Caia na Real. E depois para Certo. contar um pouquinho de como foi a trajetória, para poder engajar outros jovens que querem entender, e também para as pessoas que têm acompanhado a websérie Profissões do Futuro, em que eu descortino novas profissões, vai ser daqui a pouco às 2 da tarde, mas que eu falo sempre de vocês, sempre falo da importância de descortinar novas profissões do trabalho que a gente faz no Caia na Real. E hoje trouxe você para a gente conversar a respeito. Lua Yasmin Martins. Uma das primeiras perguntas que as pessoas têm, esse nome, Lua Yasmin. De onde vem? Tive, se eu te falar que eu descobri há pouco tempo com a minha mãe, você acredita? É, é uma história bem louca, assim. A minha mãe engravidou e ela ficou no dilema com meu pai de qual seria o nome. E ficaram entre Sabrina e alguma coisa assim, mais ou menos. E aí a minha mãe falou: não, esse nome não, vamos escolher outro. Aí ela disse que pegou um ônibus e ficou pensando: mas que nome eu vou dar para essa menina? Ai, Deus, me dá um sinal. Aí ela viu uma floricultura chamada Floricultura Yasmin. E aí ela falou, Yasmin, gostei. Vai ser Yasmin, eu acho que com algum outro nome, vou falar com o pai dela. E aí o pai dela foi, ou meu pai dela. Aí meu pai foi e falou, Yasmin é um bom nome, gostei. É, mas podia ter outro nome, aí que nome? Aí ela ficou olhando, pensando, aí olhou pro céu e falou, olha, ele gosta da lua, vou falar. Aí ele foi e juntou Lua e Yasmin. Ia ser Lua Linda, mas aí ficou Lua e Yasmin. Que bom, né? Lua Linda fica, fica estranho. E você gosta do seu nome? Olha, a princípio eu não gostava, mas agora eu tô gostando muito e, tipo, eu sinto que tem alguma conexão, sabe? Com o feminino e essas coisas. E as emoções, a lua representa muito as emoções.
Nossa, tive isso muito emotiva. Acho que combina. Ô, Lua, você entrou no projeto Caia na Real? Em que ano? Me fala. Eu sei que foi no Alberto Conte, eu fui fazer uma palestra lá, foi quando a gente se encontrou, mas conta aí, quantos anos você tinha? Como foi a primeira vez que você ficou sabendo do projeto? Olha, eu acho que não foi no Alberto Conte, foi no Eusébio de Paula Marcondes, perto do A primeira Pedreira. vez. É Foi. verdade, é verdade. A gente chama de É, jegue, né? isso foi o Jeg. Você chegou lá, você entrou na nossa sala, eles falaram que ia ter uma palestra, e aí você contou a história de que uma floresta pegava fogo, e falou sobre as lagartas, as formigas, e que a gente devia ser formigas, que era para ultrapassar todos os obstáculos. Eu fiquei muito encantada, assim. Foi em 2016, a primeira turma que eu participei, que, eu não me lembro o nome, qual era a turma, era Juntos e Juntos e Misturados. misturados. Isso. Foi bem legal. Aí a gente eu comecei a participar dessa turma, só que infelizmente eu não pude continuar porque eu mudei para o Alberto Conte. E aí eu entrei de novo no ano seguinte, que foi em 2017, com Criadores do Amanhã. Por que que você quis voltar? Cara, porque é um curso muito diferente, sabe? Não é um curso profissionalizante, onde você aprende os pacotes do home office e te prometem uma oportunidade de emprego no final, com tudo aquilo. Foi diferente, tipo, era uma coisa gratuita para os jovens que precisavam e a dinâmica do curso é completamente diferente. Você atribuía responsabilidades pra gente. Isso foi muito louco, assim, foi muito doido. Eu gostei bastante. E a gente Aí, foi tirando umas coisas, né? Tipo, apresentar e tal, ser responsável por alguns setores, pela recepção dos palestrantes que você convidava. Foi muito diferente. é, o Caia na Real tem a proposta muito inovadora de preparar os jovens para o mundo do trabalho de um lugar de autonomia. Então, eu sempre Isso. pensei, a gente precisa eliminar esse desperdício de ficar controlando, controlando, controlando. E falei, não, vamos formar equipes, cada equipe vai ter uma função e eles vão trabalhar como uma empresa, com responsabilidades, né? E aí a confiança foi trazendo um empoderamento. Você foi percebendo esse empoderamento seu no decorrer do curso? Queria que você falasse um pouquinho. Em que Muito. momento? Quais foram as coisas que no começo era desafiador, mas depois você foi é, é, encabeçando e o que, que aconteceu depois? Eu nunca tive. A coisa que mais me chamou atenção no curso foi que você não colocava a gente numa caixinha. Você não dizia pra gente o que a gente tinha que ser. Você simplesmente deixava a gente ser aquilo que nós éramos, sabe? E, por exemplo, tinha pessoas que eram melhor em escrever, outras melhores em apresentar, e eu descobri até hoje, eu gosto muito de apresentar. Seja o que for, trabalho de escola, tudo. Eu gosto de apresentar, me apresentar também. Tá sendo um grande desafio agora, né, no Dual também. E depois a gente vai falar sobre isso. Mas sim, eu me senti muito mais forte, muito mais responsável. Tipo, é, é uma força assim que eu não sei descrever ao certo, mas foi um curso que mudou muito a minha vida. Pessoalmente também. Tipo, em contribuir em casa, de se tornar digno daquilo que a gente realmente tem hoje. E eu até tenho uma coisa muito interessante para compartilhar com você, Tiemi, que foi o Diário da Gratidão, sabe? Que aquele tempo você ensinou, mas eu ainda não tinha entendido. E hoje eu sou muito grata por tudo que eu tenho, sabe? E a minha vida se transformou muito, assim. Hoje eu moro em outra casa, hoje eu faço outras coisas e quanto mais eu sou grata, mais coisas vêm e nem é um pedido assim, é mais um agradecimento e falo, poxa Deus, obrigado por toda essa oportunidade. E o pontapé inicial foi o PTE para isso, sabe? É, eu lembro que quando eu comecei esse projeto do Caia na Real, tudo que eu já ensinava nas grandes corporações, para alta gerência, para os altos executivos, eu falei, gente, por que que eu vou ensinar isso para eles
agora, é porque isso é necessário. Essas competências, essas habilidades são importantes. Então, eu vou ensinar para quem ainda nunca trabalhou, vou para os jovens do ensino médio que estão carentes de uma capacitação, porque eu vou semear numa terra fértil. E aí eu lembro que eu fui muito criticada, as pessoas falaram, eles não vão entender, é muito complexo, vai ficar falando de Motainai, você vai falar de soft power, eu falei, vou falar, eu vou adequar a linguagem deles, eu não vou tratar eles como crianças, eu vou tratar eles como profissionais, vou ser uma líder, sim, vou praticar a gestão horizontal, tudo aquilo que era de mais moderno, eu falei, vou fazer com eles e vou explicar o que a gente está fazendo. Já praticava a construção coletiva, a autonomia, já comecei a trazer todas essas coisas, e aí e as pessoas falando que eu era louca, que os jovens não tinham condições de absorver. Eu falei, vamos ver, ué, não vamos duvidar, vamos tentar. E o resultado, né? O resultado é isso aí. Jovens absorvendo aquilo e praticando e se empoderando, ou seja, não tem idade, vocês já estavam prontos, nós adultos é que estavam com aquela dificuldade, mas vocês era rápido, eu falei, vou continuar fazendo isso. E aí, eu já visualizando a digitalização, falei, olha, não tem apostila, não tem caderno, lembra? Eu falei, vocês vão fazer o diário de vocês pelas redes sociais. Porque Verdade, era verdade. por onde vocês se comunicavam, né? Aí fala um pouquinho aí sobre os episódios, como é que é essa parte aí? Ai, desafiador. Eu lembro que era eu quem escrevia no meu grupo, quando foi a minha vez de escrever. Aí falou, Lua, escreve você. E aí eu tinha a responsabilidade de prestar atenção, claro, sempre prestei atenção na aula, mas de absorver tudo na visão de todos e passar aquilo para o público e falar, olha, gente, o que a gente está aprendendo é isso. A gente aprendeu sobre a cultura da paz, a gente aprendeu sobre gamification e falamos sobre redação. A gente falou sobre tudo, assim. Era um lugar que a gente sentia muita vontade para compartilhar de todos os nossos medos, tipo, eu não sei falar em público, eu não sei como me expressar. E a gente foi trabalhando isso pouco a pouco, sabe? Foi muito gradual. A princípio a gente não era tão conhecido, mas foi. E no final, Tia, a gente se tornou uma família, sabe? Foi muito lindo, assim. O Criadores da Manhã foi. Eu gostaria realmente de encontrar todo mundo depois, sei lá, daqui a uns anos, e falar, e aí, como é que foi? Porque realmente foi muito enriquecedor esse curso, assim. E passar para as pessoas, e quanto mais a gente escrevia, mais convidados se interessavam em vir conhecer a gente. E não E, foi te- e difícil. E teve gente, e quando vocês contavam isso através das redes sociais, ou seja, cada aula que a gente tinha, ele tinha um nome, como um episódio do Netflix. Então, Verdade. tinha um nome, você lembra, né? Aí acho que um Sim. dos primeiros episódios era como comer um elefante. Porque era o que Nossa, acontecia na aula, e aí vocês, os jovens, transcreviam aquilo dentro daquilo que impactou vocês, causando curiosidade nos outros jovens que não participavam das aulas, eles não eram nossos alunos, mas eles compartilhavam, eles podiam acompanhar como um seriado do Netflix, como é que vocês estavam se desenvolvendo, isso impactando outros jovens. Isso foi uma inovação até hoje, quando as escolas ainda falam caderno, apostila, e a gente já estava. Quem está criando o conteúdo, quem está registrando o conteúdo são os próprios alunos, desenvolvendo a escrita, desenvolvendo a fala. E aí eu lembro que eu falei assim, eu quero vídeo no YouTube, e vocês foram o primeiro que fizeram os vídeos no YouTube, você lembra? Você, foi verdade. Gabriel, isso, e montando o roteiro e tal. E hoje, a necessidade de todos os profissionais de dominar essas ferramentas digitais. E eu já estava treinando vocês ali, não era só para entretenimento, mas era justamente para poder retratar e apresentar vocês para o mundo, né? Então, já vocês começarem a sair do lugar só de assistir e ir para o palco fazer. Então, eu avisei vários jovens dos outros projetos que eu estou coordenando do NAIA, e eu falei, olha, eu comecei a fazer a websérie Profissões do Futuro, aí agora no PTE, essa semana, sempre às 10 da manhã,
Hoje a gente está fazendo excepcionalmente porque você não tinha outro horário. Mas às 10 da manhã tem um bate-papo com os jovens que passaram pelo projeto, os veteranos e os atuais, para contar. E a próxima fase vão ser os jovens, vocês, é que vão nos entrevistar. Eita, gostei. Aí Desafiador. eles já ficaram o cabelo em pé. Eles A gente falaram, o quê? Você pensa o quê, filho? Você acha que eu vou ficar a vida inteira aqui entrevistando? Eu falo, não, eu estou explicando gradativamente, vocês é que vão começar a criar as webséries de vocês, no canal de vocês, para multiplicar tudo isso. Mas eu queria que você contasse para o público aqui que está nos assistindo sobre o que aconteceu depois que você terminou o PTE, porque é um semestre, acabou aquele semestre, depois, o que aconteceu? Ah, infelizmente a gente não pode fazer o PTE de novo, porque toda a edição do PTE se ensina algo diferente. Então, assim, você ensinou uma coisa para os criadores do amanhã, os próximos turnos vão aprender outra coisa. Então, assim, a gente pode se encontrar um dia e trocar experiências, Eu porque vai tinha ser bem voltado do Japão, né? Quando você pegou, eu tinha voltado do Japão, então estava trazendo muita novidade, né? muita. Aí você. O mais interessante é a sua história, Tieme, de como o Motainai surgiu. Isso é muito enriquecedor, assim, pra gente. Tipo, a gente fala, caramba, cara, as pessoas poderiam ter passado por essa experiência e não ter feito nada. E você pegou Sim. isso, fez crescer e semeou uma coisa que hoje está dando frutos muito incríveis, assim. O que que eu fiz depois do PTE? Eu continuei estudando, né, no ensino médio. E depois do ensino médio eu fiz cursinho. E não, minto. Depois que eu fiz o PTE, eu entrei pro alemão. Eu Isso, entrei o alemão. Conta na aí do alemão, do Humboldt. A TM, ela, no curso, ela fazia uma visita a cada 6 meses, numa escola chamada Humboldt, que é uma escola de uma filial alemã, perto da Avenida Atlântica, Santo Amaro. E a gente foi visitar, a gente ficou deslumbrado a primeira vez que a gente viu. Ah, primeiro que você já deu o desafio de, assim, eu não vou levar vocês, esse é o endereço, vocês vão. Vocês têm que estar lá 2 horas da tarde. E a gente ficou. Esse foi um desafio assim impactante, que a gente ficou com medo. Tipo, meu Deus, como é que a gente vai chegar? Eu me lembro que eu tava na escola, que era pertinho, eu falei, meu, eu vou um dia antes, vou ver o caminho, e aí eu vou combinar com a turma e a gente vai fazer esse caminho. E foi muito legal, assim, eu me perdi, aí depois eu cheguei lá, vi a escola assim de longe, aí no dia que a gente visitou, a gente ficou deslumbrado. A estrutura da escola é completamente diferente, de uma tecnologia de ponta, assim. Os professores são muito educados. A escola é enorme, tem pista de Todo mundo corrida, tem. falando alemão, né? Nossa, a gente ficava deslumbrado, assim, o pessoal falando alemão e a gente, meu, o que que eles estão dizendo? Eu quero aprender. E aí a gente, depois dessa oportunidade, a TM foi e jogou o desafio de deles darem alemão pra gente. Mas, Tieme, antes de eu contar minha experiência, foi difícil convencer eles a darem aula pra gente? Eu vou contar para você e para as outras pessoas que estão assistindo como foi o processo dessa parceria com o Colégio Humboldt. Então, um dos meus objetivos era mostrar o mundo para os jovens. E aí, eles precisam aprender a andar na cidade. Muitos deles só conhecem a casa e a escola, que é do lado. Então, não tem experiência de andar de ônibus e tal. E aí eu falei, vocês precisam andar de ônibus sozinhos. Ele, a gente não sabe porque não tentou. Então, dentro de um controle, você sabe como é que eu sou, né? Dava o Sim. endereço e falei, agora vocês pesquisam no Google, no Movit, se organizem, vai de grupinhos pequenos. E aí tinha aquela coisa, vou sair da escola e ter que ir direto para lá, não vai dar tempo de almoçar. Eu falei, então leva um lanchinho. Pensa, se vira. Não traz problema, vamos pensar. E aí teve, como você, foi um dia antes, planejou, o outro tinha sempre alguém que era já mais espertinho, e tinha os outros que era bem bobinho. Então eu falei, tem que juntar os que não têm experiência com o que tem experiência, faz o grupinho e vai. E quando foi a primeira vez, eu sabia que aquilo era uma grande experiência para vocês, desde o processo de chegar até lá sozinhos, e lá eu estava na porta, até a gente conhecer.
E eles, o pessoal do Humboldt, do Colégio Humboldt, ficou muito impressionado com os meus jovens, né? Ó, A educação, o interesse, qualidade, né? de vocês entenderem que aquilo era uma grande oportunidade, porque o Motainai já estava, né, incutido em vocês, então vocês sabiam que aquele momento não era excursão, né? E eles ficaram muito impressionados e nós não imaginávamos que alunos de escola pública pudessem ser tão interessados, tão, enfim, todas aquelas coisas. E aí eles apresentam o Dual, que é esse curso técnico que eles têm em parceria com o governo da Alemanha e que tem duração de 2 anos e faz justamente quando o jovem ingressa no Dual, que é este curso técnico, ele estagia numa multinacional alemã e no final desse processo ele tem 8 certificações, né, e tal, que era uma coisa maravilhosa. E aí os meus alunos e eu, inclusive, ficamos assim, a gente nem sabia que isso era possível, meu Deus, a gente pode? Eles falaram, sim, vocês podem, isso aqui pode ir aberto, tem um vestibulinho, né, um teste, e vocês podem. As aulas desse curso técnico dual, elas são em 3 línguas, alemão, inglês e espanhol, né? Todos os Sim. professores, então, assim, não é que é feito em português, ele é feito porque é a parceria com o governo alemão, ele tem validade na Alemanha. Só tinha um problema, né, Lua? Qual que era o problema? Alemão. A gente não Ninguém fala sabia falar alemão, então como é que a gente vai passar na prova se a gente não sabe falar? E eu falei isso para eles, eu falei, nós adoraríamos, mas a gente não sabe falar alemão. E não tem para pagar um curso de alemão. E aí eles, tão encantados com os alunos, falaram assim, vamos ensinar alemão para eles? E aí a gente desenhou um projeto que até 2020 a gente ia conseguir pelo menos colocar um aluno no dual. Um aluno do nosso projeto social ingressaria nesse projeto, né, dual, que poderia dar assim, um grande avanço para esse jovem. Então, era 2018, a gente tinha 2 anos ali para trabalhar dentro disso. E aí, primeiro o desejo, né? Mas só que eles precisavam de professores voluntários para ensinar alemão para vocês. Vocês lembram disso que eu falei, né? Então, eles falaram, vamos fazer, só que a gente precisa conseguir dentro aqui da nossa comunidade professores que queiram dar aula para vocês. Sendo que vocês nunca tiveram alemão, não sabem nem falar inglês, tem todas as dificuldades e tudo mais. E aí um dia eles me chamaram para apresentar esse projeto para os professores deles. Acho que está com 60, 80, acho que uns 60 professores, e entre eles a maioria eram alemães mesmo, que vinham da Alemanha para dar aula lá. Aí eu apresentei o projeto, a ideia, que era ensinar alemão para vocês, dentro disso, tal, com esse objetivo de entrar no dual. Eles ouviram, são muito educados, alemães muito educados, ouviram, e depois um dos professores, uma das professoras disse, Tieme, nós respeitamos o projeto, entendemos a relevância, mas alemão é uma língua muito difícil, né? Não é fácil nem para os descendentes que estudam, imagine para os seus jovens. Você acha que com uma aula, uma vez por semana, eles vão aprender? Então houve aquela, né, aquela dúvida. E aí todos concordaram, e aí naquela sala enorme, um clima assim, sabe, de balde de água fria em cima de mim, né? Tipo, você é sonhadora, né? Mas vamos ser realistas. E aí o diretor dessa hora, ele olha pra mim, porque ele ficou assim meio, né, até meio envergonhado, né? Não era aquilo que ele queria que Mas os professores estavam corretos. E aí eu lembro que eu falei assim, eu entendo, eu concordo, mas se nós não tentarmos, não pelo menos dermos a chance para esses jovens, Sim, não vai. né? Então, a gente já está falando que não e não vai nem tentar. Eu queria tentar. Eu já trouxe eles até aqui. Então, eu continuei ali e pedi uma chance.
Aí o diretor foi o primeiro, o diretor da escola falou assim, levantou a mão e ele falou assim, eu quero ser voluntário. Santo que você sabe que o Hans, né, começa a dar aula. Aí quando ele levantou e falou, eu quero ser o primeiro professor voluntário. Aí todo mundo olhou para ele, o diretor da escola falou que vai ser voluntário nesse projeto e vai dar aula para os meus alunos. Aí a gente conseguiu mais um e pronto, com dois já começou a rolar. Agora Foi, conta o que foi, o- aconteceu em 2020. Aham, foi o Osh ou foi o Hans? o Hans. O Hans, cara, o Hans, ele é bem sério assim, a gente fica até meio Foi o assim. Hans, foi o primeiro. Ele falou assim, eu vou. Aí nessa hora, foi como se eu tivesse ouvido aquelas músicas daqueles filmes. E eu falei, gente. Mas aí eu só consegui os professores. Agora, será que os meus alunos iam conseguir aprender alemão e eu ia conseguir? Quer dizer, eu não sabia se eu tava muito feliz, mas agora ou vai, né? E você entrou na primeira turma de alemão sabendo dessa história e tudo mais. Foi. Nossa, Tia, eu me lembro você falando, me veio uma memória, deu lembrando de você falando no PTE, de como você conseguiu isso, contando toda essa história da resistência dos professores. Foi um baque, assim, Tia, no coração de todos nós. A sala ficou em silêncio, a gente ficou olhando um pro outro, tipo, meu Deus. Então tá, né? A gente começou com 26 alunos. 26 alunos, TM. Sala lotada, lotada, Meu, tinha que pegar lotada. dois ônibus. Vocês tinham que pegar dois ônibus para chegar lá. Por quê? Porque não é perto. A gente está Não, aqui na periferia, aqui de um lado, e é contramão. Assim, não é tão distante, mas não tem um ônibus que vai para lá. A gente precisa pegar um ônibus até o Autódromo de Interlagos, de lá pegar outro até Veleiros para poder chegar neste colégio. É, foi, foi meio tenso, assim. Aí a gente começou as aulas, encantados, os professores sempre muito educados, sempre muito bondosos com a gente, pacientes. E aquela bagunça, porque muitos alunos, o rendimento cai, né? O rendimento, querendo ou não, a gente não absorve tanto, assim, porque é um perguntando, aí o outro fica com dúvida, mas a gente enfrentou e tal, a gente quis juntar o pessoal para revisar. Eu me lembro que a gente pediu até para você o PTE, para a gente poder estudar o alemão lá. E os anos, acho que passou um ano, mais ou menos, e caiu para 6 alunos. 20 pessoas desistiram do alemão. E assim, é muito percalços, assim, a gente ia direto da escola, então não dava tempo de almoçar. E durante esses 2 anos que eu estudei alemão, foi muito assim, tipo, o bilhete de estudante às vezes falha, às vezes a cota acaba. E a gente fala isso para os professores falam assim, não, a gente vai dar um dinheirinho para cada um de vocês, para vocês virem aqui uma vez na semana para vocês não faltarem. Se esse for o problema, não tem essa, a gente dá um jeito. E eles juntaram os pais dos alunos para fazerem uma doação para comprar livros pra gente. E a gente tem um diário. Ai, eu vou mostrar meu dicionário. Meu diário não, meu dicionário. Meu dicionário em alemão, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei, porque eles falaram: olha, gente, cada um desses custa R$ 150 e a gente tá dando para vocês gratuitamente para auxiliar no estudo de vocês. A gente ficou, meu, eu não vou largar, eu não vou largar. alegria. Não, time, e assim, aprender alemão nunca tava assim nos meus sonhos, sabe? Eu sempre quis aprender italiano, inglês e tal, e alemão, assim, foi uma oportunidade que de fato eu lutei por ela, mas caiu no meu colo assim, e eu não ia soltar, sabe? Era uma oportunidade de ouro, eu tava com uma oportunidade de ouro nas mãos e eu falei, meu, eu não vou deixar, eu não vou faltar. E eu raramente faltava assim só quando eu tava doente mesmo. E a gente ia e eles levavam coisas pra gente comer e a gente, nossa, cara, foi um afago assim no coração. E aí quando a professora Nora, a professora Fralma House falou assim, gente, vocês vão fazer a prova do dual? Eu falei, não, não, a gente não tá pronta, professora. Ela falou assim, não, eu acredito em vocês, vocês vão conseguir. E aí eu não tava preparada, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, mas eu não tava esperando por aquilo foi uma surpresa pra mim, eu achei que fosse só no outro ano. E aí a gente foi fazer a prova. Tia, a gente tava muito nervoso, porque a gente já tinha feito prova para passar pro nível A2, que é um nível um pouco mais alto do básico. E a gente falou, meu, vamos, né? Vamos. A prova é gratuita, a gente não tá pagando nada, a gente só tem que ir. E aí eu lembro que a gente se encontrou, eu e a Bianca.
a Manu e a Ana, a gente se encontrou no ponto da Interlagos e fomos todo mundo junto. Estava de noite ainda, a gente chegou lá super cedo, super. E aí a gente ficou lá, tipo, meu, que Deus abençoe a gente, assim, torcendo muito. A gente sabe alemão, então vamos. E a gente foi e fez a prova. A prova tem inglês, tem alemão, tem matemática e tem português. Que é pra gente fazer uma redação, assim. E a gente passou, cara, quando a gente soube da notícia, meu, nossa, eu comemorei muito aqui em casa, muito. Foram quantos alunos que passaram? Foram dois, três que Foram eram do 3 PTE. do PTE que passaram. Mas Então, infelizmente, assim, contratação só 2. por enquanto, dois. Então, só para vocês, só para recapitular, porque o nosso tempo já está acabando. Sim, Então, a partir daquela primeira ideia de, em 2020, ter pelo menos um aluno nosso dentro desse programa internacional que é o Dual, a gente começou a trabalhar, né? Eu trabalhando, vocês trabalhando, e aí em 2020, 3 alunos passaram no Dual, ou seja, em 2 anos eles conseguiram aprender, apesar de todas essas dificuldades que a Lu Yasmin colocou, financeira, emocional, tudo que vocês possam imaginar, porque eles são adolescentes, passaram, 3 alunos passaram no Dual, e aí já estavam aptos a serem aceitos por uma multinacional alemã que vão os acompanhar. Em 2020, 3 passaram, e 2, que é a Lu e Yasmin, que agora está na Mercedes, né? E a sim. Bianca também, que passou, e as duas agora começam, né? Esse ano que começaram esse estágio, trabalhando, e agora começam esse curso mesmo, que é o Dual, e no meio de tudo isso, junto e misturado, né, na pandemia, você Sim. imaginava que quando você me ouviu lá na escola, quando você começou o PTE, você imaginava que você ia chegar onde você está chegando agora, com essa idade? Queria, sabe, você já parou para pensar nisso? Time, eu nunca poderia imaginar que uma palestra numa escola pública, né, ainda mais o Eusébio, assim, que é bem mais, que precisa mais desse auxílio, assim, fosse me trazer aonde eu tô hoje, sabe? Eu nunca poderia imaginar, minha família fala pra mim, fala, Lua, você tem noção do que você tem? Você tá trabalhando numa multinacional como seu primeiro emprego? Você sabe uma língua que não é tão comum. Inglês a gente sabe que é comum, a gente precisa ter e tal, mas alemão, Te eu fico valoriza meio. muito. Sim, e cara, time, tá sendo muito enriquecedora. Eu sei que eu já falei essa palavra, mas é essa palavra que define. Tá me enriquecendo muito como pessoa, assim. Eu tô muito feliz de aprender e eu sei que eu posso chegar ainda mais longe com o alemão, sabe? Eu sinto que eu posso mais. Então toda vez que eu vou estudar, eu falo, meu, o alemão vai me abrir portas, que quem sabe eu vá pra Alemanha morar um dia eu trabalhar também. Porque, sério, me abriu uma porta que eu não imaginava que eu fosse abrir nunca, assim. E a gente pensa o quanto a gente é próspero, sabe? O quanto a gente alcança as coisas, então. Mas precisa acreditar, né? Eu acho que Precisa. esse é o trabalho com os jovens, que eu sempre tive essa bandeira. Como caçadora de desperdícios, o maior desperdício é a gente não olhar para os jovens como potencial, não como um problema. Exato. E eu estou muito feliz de poder apresentar você hoje para o mundo, sabe? Que quando a gente acredita, não é só falar, eles são o futuro. Se eles são o futuro, o que Sim. você tem feito por eles? Né? Porque é isso. E também convidar os outros jovens, porque a gente amplia agora, né? Quando a gente ficava só no curso, agora tem um canal do YouTube, um Instagram, né? Que é o Caia na Real PTE, onde a gente vai colocar isso para todos os interessados, não só para os jovens, mas para quem mais se interessar em conhecer e aprender, é só se conectar com a gente. E você já é a prova disso, né? De que o acesso às oportunidades, quando você oferece para todos, aí aqueles jovens que já estão mais prontinhos, já estão preparados para isso, absorve e aí começam a aparecer oportunidades. Assim como apareceu o Humboldt, mas o Humboldt não veio para mim e falou assim, nossa, TM, a gente está querendo fazer um projeto social. Não.
Primeiro eles tiveram contato com vocês, ficaram impressionados e a partir dali começou a surgir ideias. Ué, por que não incluí-los? Mas aí a gente continua o trabalho. Então, do Humboldt foi o primeiro. Depois veio a Andréa Medina com o projeto dela da Disney, ensinando treinamento Disney para os jovens. E aí a Caramba. gente já está aí há 3 anos com turmas. Agora a gente está com os líderes de e-commerce do estado de São Paulo, que nos deram um curso de analistas de e-commerce, isso está rolando, que é o Gabriel Que é está o fazendo Gabriel. agora. Isso. Então, todo dia vem surgindo parcerias. Agora você fala, por quê? Porque a gente está formando os melhores, jovens que já estão com essa consciência do que é desperdício, do que é motainai, que já são proativos, que já tem essa questão da autonomia, da comunicação não violenta. Todos esses atributos já vêm embutidos em vocês, porque eu já venho trabalhando isso, e amplia cada vez mais, e aí gera valor para o mercado. Aí o mercado quer o quê? Os melhores, absorve, né? Então, esse é o caminho mais sustentável quando a gente pode fazer. Ó, tem gente falando aqui que deu até vontade de ser jovem. Gente, Alan, você é jovem. Para quem não vai envelhecer, quem está disposto a aprender. Então, se conecta no canal da gente, daqui a pouco eu vou colocar ali, e vai seguir os nossos vídeos, porque esse conteúdo é para todas as pessoas que estão adolescendo. Adolescência não é só aquela idade, é quando você rompe barreiras, você sai da sua caixa, você está adolescendo. Então, eu não estou mais focando só nos jovens. Ele nasce a partir dele, mas hoje todas as pessoas estão nesse momento da vida. Tanto é o sucesso da websérie Profissões de Futuro, conectando muitas pessoas que estão nessa fase de escolher a profissão. Os jovens estão, mas nós adultos também estamos, porque a gente está desconstruindo e nos permitindo novas possibilidades. A minha parte é oferecer opções, assim como eu faço com os jovens, e eu venho dessa escola, né, dessa minha experiência, e de poder trazer para você. Ai, Lua, que foi maravilhoso, que bom que a gente pôde, a Bianca está aqui presente, também já estou convidando, Bianca, eu quero bater o papo com você, vou mostrar para o mundo. Eu queria que você dissesse a última mensagem aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, para os jovens, para os adultos, para os pais, enfim. Dá a sua mensagem final para a gente encerrar esse papo. Ok. Antes de mais nada, Tina, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder falar a minha experiência e de poder chegar onde eu cheguei. Isso não teria acontecido se você não tivesse olhado para a gente falar do vocês são um caminho e eu vou dar o pão, a faca e o queijo para vocês. E a partir daí, vocês caminham, sabe? Eu acho que o mais interessante da gente alcançar tudo isso, tanto eu quanto a Bianca, é de poder devolver o que a gente ganhou para os novos jovens que você vai abrir passagem para o novo caminho. Se você precisar da gente para ensinar uma aula de alemão, como você já pediu para a gente fazer e a gente já fez, a gente ensina, a gente conversa, não tem problema, porque, poxa, você abriu uma porta para a gente e a gente pode abrir porta para outras pessoas. É cooperação, é colaboração, entende? Então, acho que a mensagem que eu daria é você sentir gratidão pelas oportunidades que vêm. Na oportunidade que vier, você abraça. Pais, vocês, né? Encorajem seus filhos. Deixe eles serem o que eles nasceram para ser. Não tente colocar eles numa caixinha da qual você acha que é o certo. Escute eles, porque eles têm muito para ensinar também. E aos professores eu quero dizer muito, muito obrigado por tudo. Se algum professor alemão estiver assistindo ou se não, mas eu agradeço muito A gente manda para eles. Manda. Eles vão adorar. Professor Raiko também. Então, Vai estar no canal do YouTube, do PTE. Vai estar? Eita! Obrigado, gente, por tudo, assim, por acreditar em mim, em todos os jovens e no que a gente puder abrir mais portas também a gente vai abrir. Essa é a mensagem. Obrigada. Obrigada. Beijo para vocês. E daqui a pouco, 14h, eu tenho uma outra entrevista da websérie Profissões do Futuro e é uma convidada de Portugal. Já estamos com convidados internacionais. Olha que chique. Eita, vou assistir. Beijo, gente. Beijo, Tchau. parabéns, Lua. Gratidão.